Eu fui convidada pelo consulado chileno para uma degustação do Pro Chile. Iniciamos com uma masterclass que trouxe alguns dos produtores já muito tradicionais, reconhecidos e produtores que nunca pisaram no Brasil. E degustamos 11 incríveis rótulos. Nenhum vinho ali poderia ser considerado no mínimo parecido um com o outro. Data, bio, e isso aí. Mas a gente ficou fazendo Vinhos extremamente irreverentes, todos da região do Vale do Conchagua e as suas regiões ao torno, com influências marítimas, influência do degelo da Cordilheira dos Andes, de vento, montanhas. Sem dúvida transpassa para o vinho características que a gente se delicia em boca. A gente já teve uma masterclass e agora a gente tem a oportunidade de conhecer um pouquinho mais a fundo o trabalho de cada um desses produtores. Nós tivemos uma degustação com esses mesmos 11 produtores, tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho com cada produtor e representante, degustar os rótulos, saber mais da história da vinícola, do vinho. Pude me surpreender com vários deles, pude rever amigos, pude degustar vinhos que degustei alguns anos atrás, perceber as suas evoluções, enfim. E são momentos ótimos. Para quem é profissional, é maravilhoso ter esse contato com o produtor, você sabe mais da história, você sabe mais sobre o solo, você sabe mais sobre as dores e as alegrias que esse produtor encontra. É muito bacana esse tipo de contato. Bom, 6h20 da tarde e eu parei para almoçar. Estamos aqui no Casemiro, um novo restaurante da cidade de São Paulo, em uma esquina icônica, Alameda Santos com a Rua Augusta. Como é comum na minha área degustar muitos rótulos todas as semanas, eu tenho muito cuidado nessas degustações, até para prestigiar e guardar uma boa memória, sempre fazer anotações. Há mais de 15 anos eu tenho cadernos e cadernos. Eu tenho diversas anotações a respeito dos vinhos que eu degusto. Até porque muitas vezes isso está muito preenchido e muito guardado na minha memória, mas muitas vezes eu quero ler algo a mais e eu tenho as minhas próprias anotações. E muito comumente eu anoto inclusive as harmonizações. Então eu sei que eu tenho um cliente que tem um filé muito específico e eu sei que aquele vinho harmoniza. Eu anoto isso. E numa hora de troca de cartão com um cliente novo ou alguém que eu vá prestar uma consultoria, eu já tenho esse material onde eu posso acessar. As informações que passam são muito rápidas, normalmente em outras línguas, então eu anoto o máximo que eu consigo, o máximo possível e bebendo, né? Então, da mesma forma que eu cheguei antes do primeiro vinho, é a mesma forma que eu tenho que sair depois do 11º vinho. E anotando, e de forma legível, obviamente, porque eu preciso acessar essas informações depois. Então, e você tá extremamente focado, assim, se você beber um vinho e ficar ali, ou puxar um papo, um assunto, você vai perder informação técnica muito importante. Estamos aqui na Tabacaria Lenart, numa noite de degustação deliciosa. Champanhe Perrier-Jouët. Uma das champanhes mais icônicas, mais delicadas, símbolo de elegância. E para harmonizar, esse charuto cubano, Quai d'Orsay,
que, apesar de ser fabricado em Cuba, ele foi um charuto feito para a França. É uma exclusividade da França e foi feito para harmonizar com champanhe. Acho que temos um match. E eu quero aproveitar que eu tô aqui com vocês. E claro, depois se vocês tiverem mais dúvidas, a gente pode fazer um outro vídeo sobre corte, acender, sobre charuto. Mas como eu já vou fazer isso pra mim, vou contar um pouquinho pra vocês. Bem aqui, existe uma linhazinha que é exatamente a parte do acabamento. E é exatamente aqui que a gente quer cortar. A gente quer fazer um corte preciso, um corte reto e o mais próximo possível dessa linha. Então essa linha é o que vai te guiar. Então aqui, com um cortador, eu apoio uma das partes e com a outra eu vou fazer o corte. Uma das coisas que vai ajudar bastante é você segurar uma de apoio e apertar a outra, e você pode segurar aqui, dessa forma. E aqui eu tenho a parte de cima, a parte de corte. E aqui a gente pode perceber exatamente o que eu queria, que é um corte reto, preciso. E aí eu posso degustar o meu charuto ainda a frio. O que significa isso? Eu posso, coisa que eu já fiz antes, que é sentir o aroma, percepção de olhar, de capa, perceber um pouquinho da construção desse charuto. Depois, eu sinto os aromas dele. Agora em boca, com ele a frio, eu puxo ele pra sentir um pouquinho, até pra sentir se o fluxo tá travado ou não, que isso eu vou perceber nas baforadas, e posso até dar uma leve umidificada ao redor dele. A gente não quer presença de muita saliva no charuto. Agora eu vou acender. O que acende o charuto é o calor e não a chama. A gente jamais quer, se vocês perceberem, eu não estou tocando a chama no charuto, mas sim o calor começa a acender. Eu começo a acender pelas laterais, e para que acenda de forma uniforme, eu vou girando o charuto. Ressalto que acende o seu charuto é o calor e não a chama. Isso é um ritual, não pode ter pressa. Você já vai gastar aí 45 minutos, 1 hora, 2 horas, mais ou menos para fumar. Não faria sentido acender o seu charuto, ou muitas vezes tostar o seu charuto antes da sua fumada. É um momento ótimo, inclusive, para começar a entrar no clima para fumar. Depois, você acende aqui, ainda só com calor e não com a chama, e depois você faz o que chamamos de tiro, que ao invés de inspirar, você solta o ar. Pode fazer de novo. Isso ajuda a liberar o fluxo e também a nivelar essa parte que a gente acabou de acender, e aí você dá a primeira baforada. Um belíssimo charuto que em primeira baforada a gente já percebe bastante da sua elegância. Ele cumpre o prometido, ele está muito alinhado com o conceito, que é a harmonização com o champanhe. Uma primeira baforada e um gole de champanhe, não tem nada melhor. Aliás, tem sim, uma mesa rodeada de amigos, você num bom momento, vivendo boas coisas, isso a gente tem aqui também. Mas espera aí, champanhe e charuto harmoniza? Sim, harmoniza muitíssimo bem. Assim como as bebidas têm as suas intensidades, o charuto também tem. Nós temos charutos suaves, de fortaleza média e de forte intensidade. Então sim, você pode encontrar charutos, como é o caso desse, um charuto feito para harmonizar com champanhe, que é o Quai d'Orsay, feito em Cuba, e obviamente vai muito bem com uma taça de champanhe. Então sim, você pode estar na beira da praia, na beira da piscina, no final de tarde,
e degustar um delicioso e suave charuto acompanhado de um champanhe. Muitas pessoas me perguntam sobre, mas o que harmoniza com charuto? Depende qual charuto. O que harmoniza com champanhe? Depende qual champanhe. Mas você pode começar a encontrar as harmonizações pela intensidade. Então, um charuto suave, óbvio que vai combinar com uma bebida um pouco mais suave. Os charutos mais encorpados vão combinar com bebidas mais encorpadas. E o mais gostoso disso tudo, além de ter essa receitinha pronta do que harmoniza com o quê, o mais legal é você poder brincar. Você poder escolher um charuto, experimentar com uma bebida e entender se aquilo funciona ou não. E se não funciona, por que não funciona? E se eu estivesse aqui com um charuto super forte e com uma champanhe e não harmonizasse, eu não preciso largar os dois de lado. Eu posso curtir mesmo assim, mesmo que não harmonize. Pelo menos eu já tenho essa referência a mais e consigo vivenciar uma situação diferente, porque sempre tem que ser a harmonização perfeita. Então a minha indicação é que você abra a sua bebida favorita, escolha um bom charuto e veja no que vai dar. E claro, ao longo de muitas bebidas e bons charutos, você vai encontrar o que principalmente, não só tecnicamente harmoniza, mas o que o seu paladar mais gosta.